Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise em edição extraordinária com a querida Grazi, a Graziella Di Giorgi, que está aqui em Croke Park, no Congresso de Psicologia Econômica e Economia Comportamental pela primeira vez e já apresentando um pôster. Oi, pessoal, tudo bem? Conta sobre o que é o seu pôster. Claro. O meu pôster eu tentei resumir o conteúdo do meu livro, que é o Efeito Iguana, onde eu apresento, na verdade, o porquê de eu ter escrito o livro, o que são os motivos que impedem a inovação de acontecer nas empresas e quais são os nudges, então, para diluir esses vieses. Então, peraí. Conta pra galera o que é o efeito iguana, além de ser o seu primeiro livro. Claro. O efeito iguana chama-se iguana porque, na verdade, quando eu fiz as entrevistas com os executivos das empresas, né, os 60 CMOs que eu entrevistei no Brasil, CMOs, Chief Marketing Officers, eu vi um comportamento muito de iguana. Por que iguana? Iguanas são répteis e, como todo réptil, tem só a camada reptiliana do nosso cérebro. Nós humanos temos 3 camadas: a reptiliana, a camada límbica, que é responsável pela emoção, e o neocórtex, que é pela razão. A camada reptiliana é responsável pelos nossos atos mais instintivos de sobrevivência. Então, é correr, fugir, se reproduzir, congelar. E as empresas que eu chamo de iguanas são aquelas que têm esse comportamento porque são empresas medrosas, no sentido de sempre fazer as mesmas coisas que estão acostumadas a fazer, porque qualquer mudança pode significar um risco para elas, como as iguanas. Então, as iguanas elas sempre mantêm o mesmo hábito, porque aquilo pode significar qualquer mudança, morte para elas. São seres não empáticos, são seres egocêntricos. Uma iguana não está preocupada com a outra iguana se ela está se alimentando bem, ela quer sobreviver. Então, as empresas iguanas elas também não se preocupam com os seus consumidores finais, elas querem empurrar o produto que elas têm e perseguir os consumidores para vender seus produtos, na verdade. Empresas inovadoras, ao contrário, querem criar valor e gerar serviços e produtos relevantes para as pessoas. E, por último, empresas iguanas, elas são imediatistas, elas não pensam a longo prazo, elas são seres que querem sobreviver o hoje, como as iguanas. Então, essa característica, eu vi muita semelhança nas respostas que eu obtive quando eu entrevistei esses executivos. Como contraponto, e aí interpretei essas respostas com a ajuda da psicologia econômica, com os vieses que foram decodificados em decorrência dessas perguntas. Então, no meu pôster tem o porquê, tem o que são esses vieses, né? E como é que é a pirâmide de decisão de uma ideia criativa dentro de uma empresa, que são 5 etapas, e quanto mais para o topo você chega, menos criativa é a ideia. E, por outro lado, você tem o comportamento das empresas inovadoras. Eu entrevistei 15 líderes inovadores no Brasil e estudei cases do mundo inteiro para entender como era o comportamento, como era o mindset de uma empresa inovadora, que é completamente o reverso, o contrário. Então, na verdade, o consumidor está no início, porque o objetivo de toda empresa o foco, a obsessão é satisfazer o usuário final, o consumidor, as pessoas em geral, criar valor para o mercado. Então, ela vai para fora para entender as necessidades, capturar as necessidades e criar produtos e serviços com base nessas necessidades, enquanto as empresas iguanas elas empurram os produtos que elas têm e perseguem os consumidores para comprar. Então, é um mindset completamente diferente. É um mindset de uma empresa que é autêntica, que ela sabe porque ela existe, que é resolver problema, identificar problemas humanos, necessidades humanas. Elas são empáticas porque justamente elas se aproximam das pessoas para entender o que elas precisam, e elas são visionárias no sentido de fazer isso de forma consistente. Elas reinvestem o lucro delas para, de forma consistente, serem relevantes na vida das pessoas, e com isso conseguem ser visionárias, pensar a longo prazo. Você quer entender mais sobre inovação e os seus desafios? Tem o livro da Grazi, O Efeito Iguana, de qual editora que é? Alta Books. Alta Books, certo? E você pode entrar em contato eletronicamente ou não com a Grazi, porque ela está morando agora em Madrid, tá certo? Então, obrigada, pessoal. E a Grazi foi minha aluna em 2010. Então, parabéns pelo Vera. Obrigada, Vera. Parabéns pelo trabalho feito já. Obrigada.